A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero deixar essa mensagem no seu coração. Está lá em Lucas capítulo 8, versículo 22. Diz assim: Ora, aconteceu um certo dia que eles entraram no barco, Jesus e seus discípulos, e disse-lhe: Vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de ventos sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, acordaram dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E disse ele: Aonde está a vossa fé? E um momento muito importante para mim e para você, nós aprendemos algo precioso nesse texto. O que nós aprendemos nesse texto? Jesus está levando os seus discípulos para o outro lado. Ele tem um objetivo e um propósito de ir para o outro lado. Mas no meio dessa travessia do mar, outro lado nós podemos falar também, Jesus está levando os discípulos para um outro nível. Jesus está levando os discípulos para ter uma experiência que eles ainda não tiveram. E no meio da travessia do mar, Jesus deita e dorme. Sabe? E aí, imagine comigo você que está me assistindo agora. Você está lá no mar, o mar revolto, vento forte, água entrando no barco e o barco quase naufragando e Jesus está dormindo. Quem que dorme no meio da tempestade? Só dorme no meio da tempestade, no mar revolto, com o barco quase afundando, quem sabe o Pai que tem, quem sabe que é amado, quem sabe que é guardado. Então Jesus sabia o Pai que ele tinha, por isso ele consegue dormir no meio do negócio tenebroso, no meio da tempestade, que aparentemente eles não iam se salvar. E Jesus dorme. Os discípulos ficaram amedrontados, ficaram com medo, que é natural, nós como homens, ter medo da circunstância, ter medo do momento, ter medo do que estamos vivendo. E os discípulos ficaram com medo e os discípulos correram para onde? Para Jesus. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava no mesmo barco e os discípulos pediram para ele: Senhor, nós estamos perecendo. Em outras palavras, sabe o que os discípulos estão falando? Nós vamos morrer. Em outras palavras, os discípulos falaram: nós vamos naufragar. Nós estamos à beira do naufrágio. Jesus levanta-se e repreende o vento e repreende o mar e acalma aquela tempestade. O mar ficou tranquilo, o vento nem soprava mais e os discípulos ficam o quê? Admirados. Quem é este que até os ventos e o mar o obedecem? Esse é Jesus, o Filho de Deus. E os discípulos, quando Jesus olha para os discípulos, Jesus fala para eles assim: aonde está a sua fé? Por que Jesus fala isso para discípulos? Jesus fala isso para discípulos, não fala para ovelha. Porque os discípulos estavam caminhando com ele. Os discípulos experimentaram de momentos com ele, aonde ele, sendo o mestre, estava ensinando os discípulos a caminhar da maneira correta, a ter uma visão correta, a ter uma atitude correta e as palavras corretas na hora certa. E aí Jesus pergunta para ele: aonde está a sua fé? Em outras palavras, Jesus está falando para eles: aonde está tudo aquilo que vocês aprenderam? Mas Jesus acalma o mar, cessa o vento e vai para o outro lado. Lá no outro lado, o que esperava eles? Era um outro nível. Lá tinha um homem em Gadara, a cidade de Gadara, que é chamado Gadareno, que estava horrivelmente endemoniado. Ninguém conseguia, as prisões não conseguiam segurar ele. Ele quebrava tudo por causa da força, pelos espíritos malignos. E quando Jesus chega, os espíritos malignos falam na boca desse homem, dizendo: o que temos contigo, ó Jesus, ó Nazareno? Vem nos atormentar antes do tempo. Então ele sabe que tem um tempo para ser atormentado, para ir para o lago de fogo que está preparado para ele. E aí Jesus fala para ele: cala-te, quieta-te. E eles pedem para Jesus, para ir para os porcos, já que Jesus ia libertar aquele homem. Ele sabia que aonde que Jesus chega, não tem como eles ficarem mais. Eles tinham certeza disso e consciência. Então aquele homem foi liberto pelo poder do Senhor Jesus. Mas até Jesus chegar lá com os discípulos, houve muitas coisas. Deixa eu te falar algo nesse momento. Não sei como você está vivendo hoje, não sei qual é a situação da sua vida, mas Jesus largou tudo, pegou uma equipe e levou para o outro lado do lago para libertar uma única pessoa. Talvez você está numa cidade que você acha que nunca vai ter, ninguém vai ser visto, ninguém vai ver a sua depressão, ninguém vai ver o seu estado, de calamidade, ninguém vai ver o seu desejo de morrer, mas eu quero te dizer, Jesus está olhando para você.
E Jesus é capaz de levar uma equipe inteira aonde você está para mudar a sua vida. Jesus levou a equipe de discípulos com ele. Do outro lado, eles enfrentaram o mar revolto, os ventos fortes, porque os espíritos malignos, com certeza se levantou contra eles, porque sabia do que ia acontecer, mas Jesus levou uma equipe inteira por causa de uma pessoa. Porque o Senhor tem compaixão de você. O Senhor ama você. E por Ele amar você, não importa o que a equipe tem que enfrentar, não importa qual é a tribulação ou a circunstância. Talvez você está do outro lado e tem uma equipe sendo enviada para você. Mas talvez você está me ouvindo também, você é da equipe. E você está passando por um momento de medo, um momento de pânico, está passando por um momento que você não vê solução, não vê saída e acha que nada vai dar certo na sua vida. Então aqui nós aprendemos duas coisas. Nós aprendemos que se eu estiver sozinho, no outro lado, num lugar isolado, onde ninguém está me vendo, Jesus está me vendo e Ele vai enviar uma equipe. E se eu sou da equipe de Jesus, que você é enviado, eu preciso entender, pode vir vento forte, pode vir naufrágio, pode vir circunstâncias difíceis, mas eu sei de uma coisa, Ele está comigo no barco e Ele vai dar a palavra final e eu vou chegar do outro lado, porque aquele que entrou comigo no barco não vai deixar o barco naufragar. Aquele que entrou comigo no barco vai chegar comigo do outro lado, vai chegar com você do outro lado, você que faz parte de uma equipe. Talvez você olha e vê uma confusão, você vê circunstâncias ruins, ao contrário, parece que não vai dar certo nada e talvez você está aí olhando e fala assim, tanto investimento por causa de uma pessoa só. Deixa eu te dizer, Jesus investiu uma equipe inteira para ir lá do outro lado, lá em Gadara, por causa de um único homem que era horrivelmente endemoniado. Não foi para um homem bonzinho não, foi para alguém que estava possesso de espíritos malignos. Jesus investiu o tempo dele e a equipe dele inteira para ir do outro lado. Sabe, talvez você está achando que está gastando demais com uma pessoa que está dando trabalho, não está querendo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Muitas vezes as pessoas até querem Jesus, mas os espíritos malignos são tão agarrados na vida delas que elas não conseguem se libertar. E o Senhor colocou você para ser o canal da libertação dela. Então entenda isso nesse momento oportuno. Jesus está contigo no barco para te levar do outro lado, para mudar a vida, ainda que seja de uma única pessoa. Porque Jesus se importa com uma única pessoa, com cada um, individualmente. E você que está aí do outro lado, talvez achou que ninguém está te vendo, seu pai não te viu, sua mãe não te viu, seus parentes não te viu, amigos nem se importou e nem percebeu que você está mal. Eu quero te dizer hoje, o Senhor percebeu e hoje Ele está mudando a sua história. Hoje Ele está mudando a sua sorte. Entenda isso, o Senhor está com você no barco e Ele não te abandona. Por mais que seja difícil a situação, Ele vai cessar ela e você vai chegar do outro lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.